Olá, hoje é sexta-feira, dia 9 de fevereiro de 2024 e nós estamos aqui começando o livro de Ezequiel. Eu vou pular os meus avisos iniciais, porque hoje eu preciso de um pouco mais de tempo. A partir de amanhã eu retorno com os avisos nos nossos estudos. Vamos começar o livro de Ezequiel e estudar depois de termos feito os livros dos profetas maiores, tanto Isaías quanto Jeremias. Comparativamente aos outros livros dos profetas maiores, o livro de Ezequiel recebe um destaque bem menor do que Isaías e Jeremias, ou mesmo que o livro do profeta Daniel. Alguns reformadores acreditavam que isso se dava pela simples posição do livro no cânon das Escrituras. Tanto Isaías como Jeremias são livros grandes e por isso recebiam mais atenção dos comentadores. Dessa forma, pouca atenção era dada a Ezequiel. Além disso, o livro de Daniel registrava milagres marcantes, como a cova dos leões, a fornalha de fogo e o acontecido com Nabucodonosor. Em função disso, havia menor atenção ao conteúdo de Ezequiel. De maneira geral, o livro está dividido em 5 seções. A primeira delas, o chamado de Ezequiel e as suas visões iniciais, entre os versículos 1 a 3. A segunda, as profecias de juízo contra Israel, de 4 a 24. A terceira, as profecias de juízo contra as nações, 25 a 32. A quarta, os oráculos de restauração de Israel, 33 a 39. E a quinta, a visão do novo templo, 40 a 48. Essas seções e essas formas de divisão e esses conteúdos estão presentes também nos outros profetas maiores. O enredo é muito similar aos cenários vistos em Isaías e em Jeremias. Certos temas aparecem de forma repetitiva no livro. Eles enfatizam a promessa pactual de Deus ao seu povo e um povo que se afastou de Deus para abraçar a idolatria e o culto das nações ao redor. Deus repetidamente adverte ao povo sobre o juízo e a destruição. Apesar dessas advertências, feitas por meio do profeta Ezequiel, o povo persiste na idolatria e é punido. Embora Deus anuncie o juízo, é bom destacar que ele sempre termina com uma promessa de consolação, assim como ele já havia feito várias vezes em Isaías, assim como ele fez também em Jeremias, e nós sabemos que a consolação plena vem em Cristo. A restauração vai seguir o juízo. O Ezequiel, diferentemente de Isaías e Jeremias, ele é um profeta do exílio. Como assim? Ele é um profeta exilado. Isaías, na primeira parte do livro, não é um profeta que está no exílio, na sua vida, portanto, porque depois do capítulo. Nossa, agora me foge o número do capítulo específico, mas depois da primeira parte de Isaías, Isaías, na verdade, falece. E quando Isaías falece, quem continua o livro são os discípulos de Isaías. Jeremias não estava no exílio, mas Ezequiel não. Ezequiel é um profeta que está no exílio, ele está na Babilônia. Após os 3 primeiros capítulos, nós vemos o chamado dele, ele vai começar a mostrar como Deus há de castigar Jerusalém e seus habitantes. Entre os capítulos 4 e 24. E olha, ele vai fazer isso da Babilônia e vai apontar como Deus vai destruir Jerusalém. Mais ou menos na metade do livro, quando a queda de Jerusalém é representada como já tendo ocorrido, a atenção é voltada para o juízo para as nações ao redor. Não mais para Israel, mas para as nações ao redor. Nesse meio aí que ele estiver fazendo isso, vai surgir a aterradora informação de que Jerusalém caiu. Isso está lá no capítulo 32. Após isso, Deus mostra que vai haver restauração entre os capítulos 33 e 39 e o livro termina com redenção plena entre os capítulos 40 e 48. O tema central de Ezequiel é que Deus continua a cuidar dos fiéis que habitam no meio de um povo idólatra e rebelde. Isso não significa estar em uma situação confortável, é bom entender isso. O povo está no meio do exílio, mas apesar de estar no meio do exílio, aqueles que são fiéis continuam ouvindo a voz recorrente de Deus. Deus continua falando com eles. Interessante, eu disse que o texto repete muito a lógica de Isaías e repete muito a lógica de Jeremias. E por que nós achamos isso repetitivo? Porque já é um ponto relevante para nós pensarmos na introdução. Ver o texto dos profetas maiores com muita repetição, muitas vezes, nos leva a falar, nossa, como esse texto é repetitivo. Mas como nós vemos o texto como repetitivo, isso significa que nós estamos aproximando da escritura de maneira errada. Nós estamos fazendo a escritura nosso objeto de análise, nós estamos analisando a escritura. E aí, como nós estamos analisando a escritura, nós começamos a achar que o texto é repetitivo em demasia. Quando a gente se aproxima do texto com algo, não como aquele que analisa o texto, mas o texto que nos analisa, o texto que nos escrutina, a Bíblia que rasga o nosso coração, nós começamos a nos encher de temor. Aí nós não fazemos mais do texto nosso objeto de análise, mas nós somos o ponto de análise do texto. E aí a repetição
nos causa temor. Porque a repetição mostra que o coração do homem é duro. A repetição mostra que o coração do homem é teimoso. A repetição mostra que o coração do homem não é dado a obedecer a Deus. Então é importante refletir sobre isso. A repetição nos profetas é um péssimo sinal para nós. É um sinal de que nós temos o nosso coração endurecido. É bom destacar que Israel é contemporâneo, que Ezequiel é contemporâneo de Jeremias. Este Jeremias é mais velho do que Ezequiel, precedeu Ezequiel no ofício, e Jeremias pregou de Jerusalém e Ezequiel da Babilônia. O profeta Jeremias é aquele que aconselha que o povo se rendesse à Babilônia. Você pode ver isso lá em Jeremias 21, a gente viu nos estudos com o Ricardo. Agora os exilados estão na Babilônia. Eles estavam impacientes e lamentavam o fato de terem se rendido. Ainda havia os que ficaram em Jerusalém que chamavam Jeremias de mentiroso. Os falsos profetas diziam que Jeremias era mentiroso porque ele tinha mandado o povo se render. Então, eles que ficaram, em tese, eram os verdadeiros profetas. Por essa razão, Deus vai levantar o profeta Ezequiel para confirmar as profecias de Jeremias contra os profetas que ficaram em Jerusalém. Mais um ponto importante é que Ezequiel profetiza entre os períodos dos anos 593 a 570 a.C. O rei de Judá era Zedequias e Ezequiel foi na terceira deportação. Ele foi em 586 a.C. A primeira tinha sido em 606 a.C., a segunda em 597 a.C. Ezequiel vai quando há a destruição do templo e da cidade de Jerusalém, quando elas estão próximas, na verdade. Os três profetas maiores, Isaías, Jeremias e Ezequiel, apresentam variados paralelos, como eu já falei aqui. Todos tiveram chamados muito fortes da parte de Deus. Isaías no capítulo 6, Jeremias no capítulo 1, Ezequiel nos capítulos 2 e 3. Há em todos eles a mesma sequência: denúncias contra Judá, anúncio de um desastre iminente, sentença contra os gentios, consolo e promessa de restauração de Judá. Para os judeus em Jerusalém profetizam Isaías e Jeremias. Então, para os judeus profetizam Isaías e Jeremias em Jerusalém. Cativos profetizam Isaías e Ezequias, já no exílio. Cada um deles enfatiza uma pessoa da Trindade: Isaías, o Filho, Jeremias, o Pai, Ezequiel, o Espírito de Deus. Ezequiel se mostra consistente com a narrativa da Bíblia toda: criação, queda, redenção e glorificação. Ele foi levado ao cativeiro quando os exércitos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomaram Jerusalém depois de um breve cerco. Foi retirado no reinado do rei Joaquim, 2 Reis 24:14, você pode ver isso. No 5º ano do seu exílio, isso é lá para 593 a.C., veio o seu chamado. Nada se fala de Ezequiel fora do livro de Ezequiel. Ele foi casado, sua esposa morreu na queda de Jerusalém, você pode ver isso lá em 24:18. E Ezequiel viveu no período dos seguintes reis. Ele viveu desde o seu nascimento e a sua morte entre os períodos do rei Josias, Jeoacás, Joaquim e Zedequias. Bom, agora vamos falar do estudo do capítulo 1. Qualquer visão de Jesus tem que nos diminuir. Eu vou falar de Ezequiel 1, eu gostaria de ler a visão toda, eu não consigo ler a visão toda, então eu vou ler a partir do versículo 20. Para onde quer que o Espírito fosse, os seres viventes iam e as rodas os seguiam, porque o mesmo Espírito estava nelas. Quando os seres viventes se moviam, elas se moviam. Quando eles ficavam imóveis, elas também ficavam. E quando os seres viventes se elevavam no chão, as rodas também se elevavam com eles, porque o mesmo Espírito estava nelas. Acima da cabeça dos seres viventes estava o que parecia uma abóbada reluzente como gelo e impressionante. Debaixo dele, cada ser vivente estendia 2 asas que lhe estavam mais próximo e com outras 2 asas cobria o corpo. Ouviu o ruído de suas asas quando voava. Parecia o ruído de muitas águas, parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso, como de um exército, quando paravam, fechavam as asas. Então veio uma voz de cima da abóbada, sobre a sua cabeça, enquanto elas ficavam de asas fechadas. Acima da abóbada, sobre a sua cabeça, havia o que parecia o trono de Safira, e bem alto sobre o trono havia a figura que parecia um homem. Vi que a parte de cima do que parecia ser a cintura dele parecia de metal brilhante, como que cheia de fogo, e a parte de baixo parecia fogo, e uma luz brilhante o cercava. Tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso, assim era o resplendor do seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostrei-me, rosto em terra, e ouvi a voz de alguém falando
qualquer visão de Jesus tem que nos diminuir. Ezequiel tem aqui uma teofania, uma visão do próprio Cristo no Velho Testamento. O capítulo 1 de Ezequiel é considerado difícil. Alguns pontos são importantes que nós podemos destacar. O meu estudo aqui é curto. É difícil definir. Ele começa falando no 30º ano. Exatamente do que ele está falando. Alguns dizem que se tratam do jubileu, como Calvino. Outros que se tratam do 30º ano após a descoberta da lei pelo rei Josias. Alguns vão falar que é simplesmente a idade de Ezequiel, que coincidia com o 5º ano do seu cativeiro. As rodas são de maior concordância nos comentários. Alguns consideram que elas representam mudança, outros que elas se referem... Desculpe, as rodas são de menor concordância. Nós temos os 4 seres viventes que são de maior concordância. São tidos como os querubins. Se você ler o capítulo inteiro, o capítulo 1 inteiro, você vai ver isso. As rodas já têm uma menor concordância exatamente do que significa. Mas o mais importante que eu gostaria de focar, é que acima de toda a criação, Ezequiel vê o divino. A deidade supera o humano que ele criou. Ou seja, acima dos seres viventes, acima das rodas, ele vê uma figura enigmática, ele vê uma figura estrondosa, ele vê uma figura brilhante, ele vê uma figura cheia de glória, ele vê uma figura de fogo. Ezequiel vai dizer, logo no capítulo 1, se você ler, que isso tudo acontece porque veio a ele a palavra do Senhor. Então, é bom a gente entender que os profetas só podem proclamar aquilo que vem de Deus. Todos os mestres da igreja devem ser, em primeiro lugar, alunos para que Deus seja genuinamente o único mestre. Quando os profetas exigem ser ouvidos em Isaías, Jeremias, Ezequiel e por aí vai, eles deixam claro que essa palavra não veio deles mesmos, mas que veio do soberano Senhor. Ezequiel diz que estava sobre ele a mão do Senhor. É isso que ele diz no capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Era o 5º dia do 4º mês, o 30º ano, eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visões. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º ano do 4º mês. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rei Quedar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor estava sobre ele. A mão do Senhor estava sobre ele. Ou seja, Ezequiel é o homem que está dizendo com muita clareza que o ministério dele está marcado pela mão do próprio Deus que está sobre ele. Bom, eu poderia gastar tempo aqui para discutir esses 4 seres viventes, para discutir essas rodas, mas infelizmente nós não temos tempo para isso. Então, o que eu resolvi focar nesse estudo? Eu resolvi focar nesse estudo em seu final. No versículo 27 diz assim: vi que a parte de cima do que parecia ser a cintura dele parecia metal brilhante, como que cheia de fogo, e a parte de baixo parecia fogo, e uma luz brilhante o cercava. Tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso, assim era o resplendor do seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostrei-me, rosto em terra. Quando Ezequiel tem um encontro com Deus, a reação é de prostrar-se, rosto em terra. Quando Isaías tem um encontro com Deus, a reação é de prostrar-se, rosto em terra. Quando Jeremias tem um encontro com Deus, a reação é de ser quebrado. Quando Daniel ora em Daniel 9, ele diz que ao povo pertence o corar de vergonha. Ele se prostra diante de Deus. Quando Saulo se converte no caminho de Damasco, ele se converte se prostrando. O envolvimento e o encontro genuíno com Jesus, que é o que aconteceu com Ezequiel aqui, com Jesus, exatamente, com Jesus. Ezequiel encontra-se com Jesus, uma teofania com o próprio Filho do Homem aqui. E o encontro faz com que Ezequiel caia de joelhos. Qualquer visão de Jesus tem que nos diminuir. Qualquer visão de Jesus tem que nos colocar de joelhos. E isso está no padrão da Escritura inteira. Se nós não termos uma experiência com Jesus que nos coloca prostrados, nós precisamos começar a questionar nossa própria experiência com o Senhor. Que Deus te abençoe. Eu espero que o estudo do livro de Ezequiel possa edificar a sua vida. Eu poderia falar muito mais aqui sobre a visão dos 4 seres celestiais, das rodas, mas o mais importante é que acima dos seres celestiais que foram criados, acima dos seres
E dos seres celestiais, um tem uma cabeça de homem, outro de um boi, outro de um leão, outro de uma águia, acima da criação ao Criador, àquele que é Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.